Fala galera, quanto tempo, né? Agora em uma qualidade melhor e numa qualidade de áudio melhor também. Pra vocês que não me conhecem, eu acho que eu já deixei óbvio quem eu sou, né? Ou não, porque não tenho audiência. Porém, quer dizer, tenho audiência sim, que são os meus amigos e parentes que gostam de fuxicar o meu canal no YouTube. Mas eu tenho audiência sim. Bom, eu vim dizer que eu vou voltar ao meu canal, tá? Isso é uma pauta interessante. E é só pra dizer que eu vou voltar com a qualidade melhor e com a qualidade de áudio melhor também. E é isso, galera. Tem outras coisas que eu gostaria de dizer também. Como esse é um vídeo meio aleatório, assim, a gente não vai conversar tanto sobre assunto específico. É... Na verdade, eu estava pensando sobre assunto específico. Mas tudo bem. Vou trazer pra pauta no próximo vídeo. Eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre. E não vai ter edição, tá? Esse vídeo não vai ter edição. Vai ser um vídeo meio solto, então vou falar coisas soltas. E, bom, eu queria dizer que eu tenho umas ideias legais para o nosso canal agora. Pensei em trazer conteúdo sobre quadrinhos, HQs e tudo mais. Inclusive, eu tô lendo as HQs do Homem-Aranha. Eu li a primeira do Stan Lee, né? Amazing. Não, é o Fantastic. Spider Fantastic. Enfim, a versão 15 ali e tudo mais dessa HQ. E eu queria fazer algumas coisas, também trazer um paralelo com o filme. Enfim, eu vou falar nesse vídeo. Eu também assisti ao filme do Homem-Aranha no cinema, né? Então gostaria de fazer esse paralelo. Também tô lendo as HQs dos X-Men. Enfim, eu li. E também comecei uma saga, que foi a saga do Dia M. Eu sempre tive esse fascínio pela Wanda, pela saga do Dia M e tudo mais, né? A House of M, como vocês quiserem chamar e tudo mais. E os mutantes eles estão em alta, né, por causa do X-Men 97. Enfim, sempre os X-Men são maravilhosos, né? Falam sobre minorias e todo mundo que é minoria se sente acolhido por esse grupo, né? Enfim, estou lendo os X-Men também, estou lendo a Lee, pra falar a verdade, Lee, a House of M, né? As HQs principais, as 8 HQs ali. E vai dar continuidade na história de outros heróis, né? Histórias específicas de outros heróis. Mas eu li as 8 HQs, né? O Dia M, que a Wanda fala sem mais mutantes e maioria dos mutantes somem, né? Porque não são todos, enfim, né? É isso. Tá, vamos lá. É, Gostaria, né, de perguntar pra vocês se vocês gostaram da câmera e tudo mais. A qualidade tá boa, a do áudio melhorou também, mas não tá aquilo que eu esperava que fosse. Mas já é um grande upgrade. Vamos lá. Eu queria dar umas primeiras impressões sobre a HQ do Homem-Aranha, a primeira HQ do Homem-Aranha. Enfim, a primeira HQ, a The Amazing Fantasy #15, né? Bom, eu li ela e fazendo paralelo com os filmes do Homem-Aranha que eu assisti e os outros quadrinhos do Homem-Aranha que eu assisti. Bom, que eu li, no caso, né? Bom, quando eu falo quadrinhos, eu não segui linha tênue, sabe? Tipo, eu pegava qualquer quadrinho solto que eu ganhava do meu pai, enfim, ganhava de amigo, lia. E não era aquela coisa tipo, eu estou acompanhando fielmente todos os passos do Peter no universo canon. E é o que eu tô fazendo agora. Eu tô começando a acompanhar os passos do Peter no universo canon agora. Enfim, das primeiras impressões deste Homem-Aranha baseado nos Homem-Aranhas que temos na UCM, eu sei que o filme é um produto dele mesmo, né? Mas é difícil a gente não comparar a ideia inicial do que era pra ser o Peter para o Peter que ele realmente é. Enfim, eu peço licença poética pra ser um pouco inconveniente e falar algumas coisas que não tem muito embasamento, mas baseado mesmo na minha opinião, pra falar a diferença desse Peter da HQ para o Peter dos filmes. Bom, para começo, a gente vê no Fantastic, né? Na primeira HQ do Stan Lee, que o Peter tá na escola. Isso é uma das primeiras diferenças. Ele não tá no college, ele tá na escola, né? Na high school, enfim. E a gente vê uma diferença porque o Peter, quando ele é picado pela areia radioativa, ele não necessariamente se torna um cara bonzinho. Ele utiliza dos poderes dele, na verdade, né, nessa primeira HQ, pra ser um grande de um arrombado. Mas
tem uma lição de moral, enfim, mas o Peter, ele inicialmente é um cara que vai utilizar dos poderes dele pra se exibir, pra querer fama e tudo mais. E, bom, é isso que ele faz. Ele começa a se apresentar a programas de TV, coisas do tipo, né? Enfim, a gente vê também que existe uma vontade do Peter de ser popular, né? Ele tentava engajar com a galera e tudo mais na escola e não rolava, né? Tipo, ele não era popular, enfim. Então, típico nerdzinho ali do rolê, né? Como toda a história clássica. Mas ele tinha essa vontade de ser popular, né? Ou seja, a gente já vê uma crescente meio egoísta nesse Peter, sabe? A gente tem um Peter meio egoísta. E um Peter que seria qualquer ser humano. Porque, tipo assim, a premissa do Peter é ser aquele cara que, bom, resolve os problemas e lidar com os problemas e ele traz essa identificação com a gente no nosso dia a dia. Mas esse Peter, ele é tão real que, tipo assim, no momento que ele ganhou poderes, o que ele fez foi buscar fama e, bom, foi isso que ele fez. Daí, como consequência disso, acontece uma catástrofe, né? E, bom, o tio Ben morre, como obviamente, né? Quase todas as histórias do Peter, o tio Ben morre. Mas o tio Ben morre em consequência do Peter. E o Peter, ele é meio que culpado disso. Na verdade, ele é muito culpado. E isso dá um peso muito maior pra história, sabe? É uma coisa que eu não vejo muito nos Homem-Aranhas das adaptações dos filmes. Mas vamos lá. O que acontece? O Homem-Aranha, ele se exibiu lá, tudo mais, todo mundo conhece ele, é famoso pra cacete, todo mundo conhece ele. O Homem-Aranha tá lá, né, de boa, andando por aí, e meio que um policial tá tentando prender, né, tá correndo atrás de um bandido, e o Peter fala assim, ah, nossa, se vira, você é policial, tá ligado? Tipo, isso não é culpa minha, eu não tenho que resolver isso, esse problema é seu. E ele deixa esse cara fugir, mas esse é o mesmo cara que vai tirar a vida do tio Ben depois. E isso dá um peso, porque meio que se torna a culpa do Homem-Aranha. Então o Homem-Aranha carrega esse peso, entendeu? Bom, eu sei que. Bom, eu sei que. Eu sei que nos quadrinhos, né, tem esse peso do primeiro quadrinho, né? Claro. É um quadrinho mais curto, não tem tantos diálogos, enfim. Fala sobre a tecnologia, né? As formas narrativas da época e tudo mais. Mas no cinema, a gente vê um Peter muito mais, sabe, tipo, ele não é tão egoísta assim. E eu vejo que até nas outras histórias, no caso, eu tava assistindo. Assistindo, nossa, perdão. Eu tava lendo o de AM, né? O House of M. E o Peter que a gente encontra lá no universo idealizado dele, ele é uma celebridade e ele tá casado, não com a Mary Jane, mas com a Gwen Stacy. E, bom, se a gente partir da premissa que a Wanda criou um universo onde todo mundo vive a realidade idealizada dele mesmo, o Peter, ele é meio questionável, né? E, enfim, tem outras cenas também. O Peter fala sobre querer matar a Wanda quando ele descobre de verdade. Ele fala sobre querer ceifar a vida da Wanda e do Magneto e também do Mercúrio. Então a gente não vê um Peter tão bonzinho assim. Bom, o Peter do filme, do novo filme, o Peter do Tom Holland, ele já é um pouco mais diferente, né? É um Peter mais politicamente correto, tipo, bom, não que o Peter realmente tirasse a vida da querida lá, né, da Jean Grey, da Sete Sink, mas talvez ele cogitasse isso se fosse um Homem-Aranha mais próximo da realidade, né? E por mais que ele não fizesse, mas esse pensamento passaria na cabeça dele. E eu acho que passaria na cabeça de todo mundo. Imagina uma ameaça de nível global, arriscando a vida da sua família, das pessoas na sua casa, sabe? Você talvez pensaria em eliminar essa pessoa. E eu acho que essa ideia central aproxima muito mais o Peter, se é esse ideal, né, de gente como a gente, do Peter, né, de ser o herói da vizinhança, porque ele é aquele herói que se aproxima da gente no nosso dia a dia, do cara SLT que acorda cedo pra trabalhar e tudo mais. Talvez esse Peter deveria ser um pouco mais egoísta, né? Teria que ser um Peter com um pouco mais de pé no chão. Eu acho que é isso. E é uma coisa que está presente lá nas HQs, né? E na ideia central inicial do Peter, que melhora com o tempo, sabe? Mas, bom, é isso, sabe? Eu acho que o Peter das HQs, da primeira história, em paralelo com o Peter atual, é um Peter mais pé no chão, vamos se dizer assim. E é isso.
Foi o vídeo, basicamente. Só foi pra dar uma enrolada, conversar um pouquinho com vocês e falar que meu canal oficialmente voltou com uma qualidade melhor e com um áudio melhor também, tá? Vai pegando, vai pegando. E é isso, sabe? Eu vou trazer review de filme, trazer review de livro, porque são coisas que eu gosto, reviews de álbuns e tudo mais. Eu tava pensando em falar sobre o Music, Fashion and Film da Charlie XX também, que foi o álbum novo dela, após Brett, enfim. É, é isso, entendeu? Esse é meu canal, você já sabe como é que funciona, né? É isso, galerinha. Obrigado por me ver, tá, galera, lá pra uma quantidade de tempo. Se puder, se inscreve. E um beijo. Eu vou estar trazendo as outras edições de HQs que eu vou lendo aqui pra falar com vocês. Lembrando que eu sou iniciante, então a visão de iniciante de quem tá lendo agora e tá descobrindo esse universo agora, tá bom? Muito obrigado, valeu, falou e tchau.